Manancial de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Faz brotar de novo canto dos remidos lá na luz, e teu servo faz os santos para louvar-te, ó Jesus. Shalom. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na paz de Cristo, com muita prosperidade espiritual, financeira, em todas as áreas, né? Porque é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós alegria, paz e felicidade, né? Mesmo nas horas de provações, a gente está em paz, porque estamos com Deus, né? Então, hoje, nós vamos meditar sobre uma passagem linda que tem aqui na Bíblia. Sobre Eliseu e a viúva. Vamos ver o que nós temos, né? O que nós podemos aprender através dessa história, né? Que aconteceu, que tudo que está aqui na Bíblia é verdadeiro e aconteceu, né? Vamos ver o que nós podemos aprender através dessa história. Então, ela se encontra aqui em 2 Reis, 2 Reis 1. Então, e diz assim, ó. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta, e sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à porta a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas, nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Já pensou que história linda é essa, né? Vamos ver o que nós temos que aprender aqui através dessa história, né? Primeiro, essa mulher, ela estava com um problemão, né? Um problemão, porque o marido morreu e deixou uma dívida e ela não tinha como pagar essa dívida. Então, o homem a quem ele devia queria levar os 2 filhos como escravos, né? Para pagar a dívida. Agora, olha que mulher sábia, né? Primeiro, ela não se desesperou. Ela não saiu contando para vizinho, para A, para B, para C, o problema dela, né? Ela ficou. O que é que acontece aqui? Diz que mulher de um dos discípulos, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Então, o marido dela andava com eles, né? E morreu. E ao morrer deixou uma dívida. A gente não sabe por quê, né, que ele fez essa dívida. Com certeza ela sabia, né, e ele tinha planos para pagar, trabalhando. Então, o que ela fez?
Ela não foi contar para a vizinha, não ficou em casa se lamentando, chorando, não. Ela foi a pessoa que ela sabia que podia ajudar ela, né? Que era Eliseu. Primeiro, ela já conhecia Eliseu porque o marido trabalhava com ela, então ele deveria em casa falar, né, as coisas que Eliseu estava fazendo. Antes desse episódio, Eliseu, ele foi aquele que substituiu Elias. Quando o Senhor chamou Elias, Eliseu ficou no lugar de Elias. Era um profeta. E antes disso, ele tinha passado em uma cidade, e a cidade, as águas lá eram águas más, é assim que se refere na Bíblia, né? As águas eram águas más. Não, mas não tinha como plantar, porque matava as plantas, né? E Eliseu, ele pediu um prato que não tivesse novo, sal, ele colocou sal nesse prato e foi jogando naquelas águas lá daquela cidade e profetizou que dali em diante aquelas águas seriam águas saudáveis e que a terra seria fértil. E aconteceu exatamente como ele falou. Então essa mulher, ela sabia que tinha um profeta verdadeiro, né? Que realiza milagres, porque profeta verdadeiro que anda com Deus, com certeza essas pessoas, eles realizam milagres, né? Eles fazem coisas extraordinárias, porque ele foi chamado por Deus, né, para trabalhar na obra dele. Então Deus dá esse poder para os profetas, para levantar aleijado, curar cego e tudo mais, né? Um profeta verdadeiro faz tudo isso, porque nós sabemos que aqui na palavra de Deus todos os profetas verdadeiros eles realizavam muitas, né, coisas através do poder que Deus dava para ele, como Moisés, né, com a vara abriu o mar. Nós sabemos aqui na Bíblia como é a obra de um profeta verdadeiro. Então, ela foi a Eliseu, né, e contou para ele o que aconteceu. E Eliseu, ele disse, perguntou o que ela tinha em casa. Ela falou senão uma botija de azeite, uma botija de azeite. Então, ele deu as instruções, o que ela deveria fazer. E quão importante é, né? Quando Deus dá uma instrução para a gente fazer como Ele fala que a gente deve fazer. Porque quando a gente recebe a instrução de Deus, Ele dá os detalhes, né? Você faz isso, faz aquilo. E ela, do jeito que Eliseu falou, ela fez. E é isso que eu acho tão bonito, né? Que um profeta de Deus, quando ele dá as instruções que você faz daquele jeito, as bênçãos vão chegar. Então, ela fez exatamente como ele mandou, né? Ela pegou as vasilhas, né, emprestado, e agora nós vamos ver o que é que tem isso de, né, da viúva, e o silêncio protege a bênção. É o título do vídeo hoje, o silêncio protege a bênção. Vocês acham que quando ela foi pegar essas vasilhas, porque ele disse, tu e teus filhos dentro da tua casa. Foi essa a ordem que ele deu, mais ninguém, só você e seus filhos dentro da sua casa. E pede vasilhas emprestadas. Você acha que quando ela foi pegar essas vasilhas emprestadas, né, para as vizinhas, vocês acham que ela contou o que ia acontecer? Com certeza eu acredito que não. Porque se ela dissesse, eu acredito que sim, elas iam querer ver acontecer o milagre, né? Que é uma coisa extraordinária, né? E só quem pode fazer é uma pessoa que realmente é só Deus, né? Através de uma pessoa autorizada por Ele. Então, eu tenho certeza que ela não falou para a vizinha para que eram aquelas vasilhas, né? Porque é como diz, o silêncio protege a bênção. Com certeza, aquelas vizinhas lá iam querer ver e acontecer, e a instrução foi muito clara, tu e teus filhos, né? Então, e aí depois que ela fez isso, né? E ela fez porque ela confiou naquele homem, porque ela sabia quem ele era, né? Ela sabia quem ele era, porque os milagres que ele já tinha feito antes, todo mundo ali ficava sabendo. Imagina o marido dela que andava com ele, né? Então, ela colocou lá como ele falou, né? E aí ela pegou, botou muitas, ele
Ela pegou a que ela tinha, a botija que ela tinha cheia de azeite, e ela foi despejando, despejando, e nunca parava de cair azeite naquela botija. E ela conseguiu encher todas as vasilhas, e no final perguntou: me dá mais uma. Aí o filho disse: não tem mais. Aí o Pai Celestial fez parar o azeite, né? E aí ela voltou, aí Eliseu, e Eliseu disse: pega, vende tudo, vende, paga a tua dívida, e o restante, você viva com o restante com seus filhos. Imagina quanto dinheiro essa mulher não conseguiu com isso. E ela ia viver daquilo ali com os filhos. Já pensou? Que maravilha, como Deus é maravilhoso, como Ele faz as coisas. Então, ela foi muito sábia, né? Ela não ficou falando para um para outro do seu problema, não. Ela foi direto a quem podia ajudar ela, né? E não se desesperou em momento nenhum. Essa história serve para nós hoje, né? Porque nós também temos dificuldade, temos aflição, temos problemas, né? E quando a gente vai direto à pessoa que pode nos ajudar, né? A solução chega. Eu não tenho dúvida disso, né? Por que que é importante seguir as instruções, como ele está falando aqui, de Deus, né? Olha o que aconteceu com a mulher de Ló, né? Eu acredito que todos que lêem a Bíblia conhecem a história de Ló, né? E o anjo foi na cidade, estava, Sodoma e Gomorra estava terrível, e ele mandou que ele saísse de lá. Ló, o esposo, Ló, a esposa, as filhas e o genro. Só que o genro não acreditou que ia acontecer aquilo, ficaram. E a mulher foi com Ló, só que ele disse: não olhe para trás. E quando ela chegou adiante, ela olhou para trás. E o que aconteceu? Ela se tornou uma estátua de sal. Agora, por causa dessa atitude dela, de desobedecer as orientações, olha o que ela trouxe para a família dela, né? Aí eles foram morar em uma caverna e lá as filhas engravidaram do pai. Se a mãe tivesse junto, isso não teria acontecido, né? Então a gente vê o quanto é importante seguir as instruções, né? Seguir as instruções e ir à pessoa certa. Olha o exemplo de Raabe, né? E você não ficar contando sua bênção. Quando o Eliseu falou para ela o que ia acontecer, eu tenho certeza que ela não ficou: olha, Deus vai fazer isso, vinham ver, não sei o quê. Ela ia perder a bênção se ela não seguisse as instruções de Eliseu, que era ela e os filhos dela dentro da casa dela. Ele foi muito claro: fecha a tua porta. Então, olha o que aconteceu com Raabe, né? Já contei essa história aqui. Que Raabe era uma prostituta e ela, quando ouviu falar do que Deus estava fazendo com o povo de Israel, ela se encantou e ela queria participar daquele povo, ela queria fazer parte daquele povo. Com certeza ela começou a orar e a clamar a Deus e criou intimidade com Deus, que Deus mandou buscar ela. Mas ela foi provada, né? Ela foi provada. Ela arriscou a vida dela para salvar a vida daqueles dois homens, né? E eles prometeram que quando chegasse nada ia acontecer à família dela. Aí eu pergunto a vocês acham que ela saiu contando para todo mundo: olha, quando eles vierem vai morrer todo mundo? Mas não, ele falou: tu e tua família. Então ela pegou, talvez eu nem sei se ela falou para a família dela o que ia acontecer, né? Ela pode ter dito: olha, no dia tal, vocês têm que estar todos aqui, é muito importante o que eu vou falar, o que vai acontecer. E pode ter falado assim para que um deles, talvez, saia e fale para alguém, porque se as autoridades daquela cidade soubessem que isso ia acontecer com ela, ia mandar matar ela, não ia deixar ela viva. Então, eu acredito que ela se manteve em silêncio, né? E, com muita sabedoria, ela trouxe as pessoas da sua família para dentro do seu lar naquele dia, né? E conseguiu salvar ela e a família. Porque se ela espalhasse, se alguém soubesse, ia mandar matar ela, né? A mesma coisa é Maria. Vocês podem ver lá que Maria, quando os pastores, né, chegou até Maria, contou para ela, né, que lá no campo apareceu um anjo, falou que Jesus Cristo nasceu, que ia ser o Salvador do mundo e que era uma nova de grande alegria para todo o povo, né, e que ele seria o Salvador. E
enquanto ela ouvia aquelas informações, ela guardava no seu coração. Né? Então, a descrição, o silêncio, quando Deus, né, vai nos dar uma bênção, quando você tem um plano na sua vida, né, para não sair falando para todo mundo, porque o adversário vai tentar atrapalhar, com certeza vai tentar atrapalhar. Né? Então, vamos ver o que aconteceu com Eva. Eva, o Senhor deu o paraíso, né? Aquele lugar belíssimo para ela morar com Adão, e para ela ser muito feliz. Mas o Senhor deu uma ordem a ela para que ela não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E aí, quando o adversário chegou, ele não sabia, vocês podem ver lá na Bíblia, ele não sabia qual foi a ordem que Deus deu a ela. Tanto é que ele diz, que tem a parte que ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele perguntou para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele não sabia qual era a proibição, qual era a árvore que ela não podia comer. Aí Eva foi e falou, não, ele disse que eu posso comer de tudo, só não aquela que está. Aí ele já sabia onde ele poderia tentar Eva, né? E aí foi onde ela caiu na conversa, né, dele, e foi expulsa e foi viver aquela coisa tão triste, né, de ver um filho morto, o outro assassino. Quem é que não sofre com uma situação dessa? Né? Por quê? Porque ela falou o que Deus ele não sabia. Ela falou. Então, a descrição, né? Eu antigamente eu tinha muito isso, de falar meus planos para as pessoas, de contar meus planos, e raramente dava certo, né? Por quê? Porque tem pessoas que vai tentar te dizer, não, isso aí, olha, é difícil, é não sei o quê, é não sei o quê. Mas se você tem, né, se você tem sua descrição e você fica para você e Deus, vai evitar tudo isso, né? Vai evitar tudo isso. Então, olha o que aconteceu comigo. Lá, quando eu tinha uns 17 anos, 18, eu morava em uma cidade que chamava Santo Amaro da Purificação. E eu era muito feliz nessa cidade, embora lá eu ainda não tivesse assim com a... Eu não lia a palavra de Deus nem nada, mas eu tinha uma tia que cuidava de mim, que era religiosa, católica, né? E assim, era um lugar tão maravilhoso, assim, até hoje eu lembro assim, da memória, eu tenho uma memória afetiva daquele lugar, porque ali, todo domingo, tinha uma praça, tinha igreja e tinha praça. Todo domingo a gente ia para a praça, casados, noivos, namorados, crianças, parecia uma festa. Todo domingo aquela praça parecia uma festa. A gente se armava com a melhor roupa, ia para a praça, e aí a gente tinha vários bancos, e era jardim, né? Ao redor tinha discoteca, tinha lanchonete. Então a gente podia ir para a discoteca, dançar e depois voltava para a praça. Lá era de graça, a gente só pagava o que a gente comia. E era assim, naquela época as músicas não eram tão tristes como hoje, né? Lá na Bahia. As músicas eram lindas, músicas bonitas. Então eu tenho essa memória, achei tão lindo, né? Era uma festa. Você não ia falar ali que alguém foi roubado, que tinha nada. Era maravilhoso. Aí ficava todo mundo na praça, conversando, sentado, e era maravilhoso. E eu tinha meus parentes lá, né? E meu primo era prefeito da cidade, então eu tinha acesso aos clubes, à festa, então minha vida era assim, né? Embora eu não tivesse a palavra de Deus, mas eu ia, sabe, assim, tinha minha tia que cuidava de mim. Então eu lembro dessa época como uma época boa, né? Hoje eu acho melhor que eu tenho a palavra de Deus, é claro, né? Mas foi uma época de alegria. E minha mãe era separada de meu pai arrumou uma mulher e me chamou lá em Feira de Santana para eu conhecer a mulher. E eu fiquei encantada no dia que eu conheci a mulher, e aí já quis vir embora logo para cá morar com meu pai, larguei essa vida que eu falei e vim. Quando eu cheguei, é que eu vi que não era nada daquilo que eu pensava. Ela era cheia de filhas, né? Com costumes que não eram os meus costumes.
E aí, uma prima minha que morava nessa cidade, sempre ia lá pedir meu pai para eu ir passar o final de semana com ela. E eu ia passar o final de semana com ela. E era uma menina, assim, bem ajuizada, ela estava fazendo faculdade, ela tinha um padrão de vida elevado, sabe, assim, intelectualmente. E eu gostava de estar lá com ela. De lá a gente ia para festa, mas festas familiar, né? Tinha festas assim boas, clubes, né, assim bem organizados. Eu ia com ela de lá da casa dela. E olha como é ruim você não ter essa sabedoria de não ficar contando as bênçãos para todo mundo. Quando eu chegava na casa do meu pai, eu contava que eu tinha, né, que eu fui à festa no clube, mas era clube, ela era de um nível elevado, né? Então, eu, na minha inocência, na minha ignorância, chegava e contava para elas, para as filhas dela e para ela que eu. E aí o que aconteceu? Porque isso aí foi uma porta que Deus abriu para mim, né? Porque se eu continuasse com ela, eu tenho certeza que eu amava estudar. Eu ia chegar na faculdade, ela ia me ajudar muito. Mas aí eu contando essas coisas, a mulher foi lá, não sei o que falou para meu pai, e meu pai me proibiu de ir para a casa dela. E ainda não falou mais com a menina, com Risoleta, o nome dela era Risoleta. Não falou mais com ela e me proibiu de ir para lá. Eu não sei o que foi que essa mulher contou para ele, que ele fez isso. E eu, na época, tinha uns 17 anos. E eu não tinha essa maturidade de chegar. Meu pai, o que foi que houve? Por que você não me deixou mais ir lá na casa dela? Para eu saber o que houve, para eu contestar, falar que não, que ela era assim. Não, eu apenas aceitei e fiquei cá. Né? E cá era triste. O ambiente era, sabe, pesado. O ambiente era pesado que eu vivia na casa do meu pai. Não tinha essa coisa da excelência intelectual, não tinha isso. E aí eu fiquei, né, acabei me prejudicando porque não terminei, nem o meu segundo grau eu terminei depois que eu casei, não terminei minha faculdade, não fui para a faculdade, como eu queria muito ir para uma faculdade. Ainda bem que o Senhor me deu um homem, que é um homem de Deus, sabe? É um homem humilde, mas é um homem de Deus, é um homem que sempre esteve do meu lado, me ajudou em todas as situações, né? Eu agradeço a Deus por isso, porque senão o negócio ia ser triste para o meu lado, viu? Muito triste. Mas eu agradeço isso a Deus, né? Que Ele me deu um homem e o pai dele educou ele muito bem. Eu conheci o pai dele, um homem de caráter, e educou ele muito bem, né? E ele pôde me ajudar. Não me desenvolvi no lado que eu gostaria, que era ir para a faculdade. Então, com isso, né, eu aprendi através da vida e aqui na Palavra de Deus que eu não tenho que estar falando dos meus projetos, dos meus planos para ninguém. Quando nós, por exemplo, eu sou casada, né? Então eu tenho que fazer meus projetos com meu esposo e ficar aqui, no meu lar, e não sair daqui para lugar nenhum. Nem contar para líder religioso, nem contar para irmã de igreja, irmão de igreja, nada. Nossos projetos têm que ficar com a gente. Depois, quando a gente alcançar, aí todo mundo vai ver, né? Como a viúva, né? Depois que ela vendeu, pagou dívida e ainda estava vivendo daquilo, com certeza ela contou, porque é para a honra e glória de Deus, né? Que foi Deus que fez isso. Então ela contou, mas depois que ela alcançou a bênção. Porque se ela tivesse falado antes, ela não teria alcançado essa bênção. E então, é, nós temos que ter muito cuidado, porque se você tem esse costume de estar contando seus planos para A, para B, para C, para com isso. Isso não é saber, não é sábio isso. Não tem sabedoria nisso. Né? Fica só entre vocês. Olha, para você ter uma ideia, até com Cristo, quando ele contou para Pedro, que era um apóstolo, ele contou para Pedro os planos de Deus, que ele ia morrer e tudo mais. O que foi que Pedro falou? Não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso não.
que foi que Deus falou, Cristo falou para ele? Sai daqui, Satanás. Quer dizer, ele já estava tentando usar Pedro para atrapalhar os planos de Deus na vida de Jesus Cristo, né? Imagina. Então, a mesma coisa não é diferente com a gente hoje. Hoje tem muitos líderes enganadores, né? Tem muitas pessoas que podem estar ao teu redor e que não quer o teu bem, parentes, pessoas que você pensa que é amigo e está ali te desmotivando para você não crescer, para você não sair, não evoluir. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Então, o que acontece? Ela foi para a pessoa que podia ajudar ela a resolver o problema. Isso aconteceu comigo. Eu estava com um problema imenso que eu não sabia como resolver, né? Passei uns 3 anos orando, indo para templo e botando nome, e pedindo ajuda às pessoas, e nada acontecia, só piorava o problema. Então, quando eu estava na Adventista, né, eu conheci uma menina que se chama Rosana Fonseca, e ela tem um canal que é Fogo de Conselho. Então, essa menina é de uma fé tremenda, tremenda. Eu já contei o caso dela aqui no meu canal. A perna dela, o carro passou, acabou com a perna, e o médico falou para ela que tinha que amputar. E ela falou, não, eu tenho que conversar com Deus, depois que Deus disser que é para amputar, vai amputar. Mas antes disso, não vai amputar minha perna. E o médico, você está louca, você vai morrer. Ela, Deus tem que autorizar. E aí ele falou, eu dou até sábado para o seu médico, para seu Deus lhe curar. Porque se não lhe curar, sábado eu vou amputar sua perna. E isso era início de semana, e a família dela orando, e todo mundo orando. E cada dia que ele ia tirar o curativo, estava pior a perna. Eu sei que quando chegou no sábado, e ela ali firme, orando e pedindo a Deus se era para amputar, se não era. Quando chegou no sábado, que o médico entrou com a equipe para amputar a perna dela, a perna estava sã. Não tinha nada na perna dela. E ela está com a perna dela até hoje aí. Porque a mulher é de muita fé, de muita confiança em Deus. Eu acho que, gente, qualquer um ia... Ela não teve medo em momento algum, ela confiou em Deus. Então, quando eu estava com esse problema, né, com minha filha, e eu soube que ela abriu uma corrente de oração na internet, que ela morava em Recife, hoje ela está nos Estados Unidos. Ela morava em Recife, então ela abriu uma corrente de oração e eu botei o nome da minha filha, que não sabia onde estava, como estava, não sabia nada. Não foi uma semana, eu tive notícia dela, e quando eu tive a notícia, né, ela só estava falando em Deus, em Deus, em Deus. Coisa que antes ela não queria saber de oração, não queria saber de Deus, não queria saber de ninguém. E ela só falando de Deus, de Deus, de Deus. E depois ela me contou que sempre ia grupo de oração lá, fazer oração lá onde ela estava, num acampamento lá. E teve um grupo adventista lá. Claro que eu não mandei, porque eu nem sabia onde estava, né? Mas Deus sabia. Deus sabia. E daí foi que Deus orientou ela, saia daqui andando, mandou ela ir andando, chegou aqui, ela caiu, foi internada e por aí vai. Então, eu fui para a pessoa certa. Me uni com uma pessoa que tem uma fé inabalável em Deus, né? Está contrita a Deus. Existem muitas pessoas hoje que estão bem contritas a Deus e têm a fé inabalável em Deus. E essas pessoas, né? As orações chegam ao trono de Deus. E esse milagre aconteceu na minha família, né? Por eu ter me unido à pessoa certa. Né? Por eu ter me unido à pessoa certa. Então, o que é que acontece? O Senhor disse que a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. O que foi que aquela viúva fez? Edificou a casa dela. Porque ela foi a quem podia ajudar. Ela não ficou falando para um e para outro, né, se lamentando, chorando. Não, ela foi a quem podia ajudar. E quando ele deu as instruções, ela fez exatamente como ele falou, né? Não saiu falando para um e para outro o que ia acontecer na casa dela, ia encher de gente e a bênção não ia acontecer. Então, o silêncio protege a bênção, né? Então, o Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa. Por que o Senhor fala que a mulher sábia edifica a casa? Porque a mulher sábia, ela ouve Deus. Para ouvir Deus é aqui.
Já falei isso mais de não sei quantas vezes para vocês. Não tem outra maneira de ouvir Deus que não seja aqui. Aqui você se relaciona com Deus, né? E através disso aqui, o Senhor dá poder para a mulher, dá coragem, dá sabedoria, dá força para a mulher fazer o quê? Edificar a sua casa na rocha. E a rocha é isso aqui, no alicerce da sua casa você tem que ter isso. Porque se você não tiver isso, minha filha, pode acreditar. Você não vai edificar a sua casa, porque você vai botar mentiras dentro da sua casa, né? E a mentira não vem de Deus. Então a mulher sabe, ela procura a pessoa certa, ela procura o meio certo, as ferramentas certas para edificar o seu lar. E é aqui dentro da palavra de Deus. Não é à toa que Deus deu tudo do começo, meio e fim. Tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer se encontra aqui neste livro, né? Então, através deste livro, a gente adquire poder, força, sabedoria, tudo o que a gente precisa para manter a nossa casa edificada na rocha, que é Jesus Cristo, é o Pai Celestial, né? que nos dá todo esse conhecimento e essa sabedoria para que a gente possa evoluir cada vez mais. Não é à toa que aqui nós podemos ver o exemplo dos bereanos. Os bereanos, eles eram os apóstolos que estavam pregando para eles, mas eles foram na palavra para ver se realmente estava tudo conforme o Senhor deixou. E eles é tido como um povo excelente. E Deus já deixou esse exemplo para a gente. Não aceite doutrina, tudo quanto é doutrina, não. Vê na palavra e verifique se é verdadeiro, né? Porque a Bíblia é uma escola e o professor é o Espírito Santo, ele que vai nos ensinando, nos dando entendimento, né? Então, não nós, né, que estamos buscando servir a Deus, que lemos a palavra de Deus, vamos ter essa sabedoria de manter as nossas metas, né, nossos planos, de manter isso em sigilo, só entre a gente e Deus. Agora, cuidado, porque eu já vi, né? Os maridos precisam ouvir as esposas precisam ouvir os maridos. Por quê? Eu já vi pessoas que fizeram mudanças em sua vida achando que era Deus e no fim se deram mal. Por quê? Porque não era plano de Deus. Então é bom que os dois se juntem, orem, pergunte a Deus se aquilo realmente é de Deus, para que depois possa executar. Como eu já falei para vocês, o exemplo da mãe da Fran. A mãe da Fran, eles, né? A irmã veio dar um conselho a ela, que era para ela ir pedir perdão ao amante. Ela achou um absurdo, mas ela não rejeitou. Ela passou 3 dias orando e jejuando, perguntando a Deus se aquilo veio de Deus ou não. Porque se não viesse de Deus, a situação ia piorar muito mais. 3 dias jejuando, ela e os filhos jejuando e orando. E quando ela viu que veio de Deus, ela foi lá e fez exatamente como ele mandou. E hoje a família dela é uma família, né, que está nos pés de Deus, buscando Deus, o marido junto. E através disso, as bênçãos veio em abundância para a vida dela, né? Então temos que ser humildes, sim, quando a gente receber um conselho de uma pessoa, por mais absurdo que a gente ache, a gente tem que ir a Deus e perguntar a Deus, para saber se aquilo ali veio de Deus ou não. Porque se está vindo de Deus e você aceita, isso aí vai mudar totalmente a vida, vai levar para a vida que Deus quer que a gente tenha aqui na Terra, né? Então temos que ser humildes nesse sentido. Então, por que isso é importante? Porque Cristo falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quando Deus, né, nos dá as bênçãos, é um pacote. Vem bênçãos através das finanças, vem bênçãos através dos relacionamentos, vem bênçãos através da saúde,
porque Ele vai dar sabedoria para a gente cuidar da nossa saúde, do nosso dinheiro, dos nossos relacionamentos, né? E também intelectual. Deus é excelência. Deus vai dar para a gente a excelência. Mas para isso nós temos que ter o quê? A confiança em Deus, né? E a pessoa certa, quando a gente precisa de orientação. Eu vim para a palavra de Deus, né? Hoje eu estou aqui lendo, estudando essa palavra, para que Deus possa, né? Porque aqui é o lugar certo, onde Deus vai me dar poder, coragem, sabedoria para conduzir a minha vida, né? O meu lar, edificar, mulher sábia edifica o seu lar. Gente, esse trabalho do lar é tão lindo, é tão importante. São as coisas mais simples que faz a felicidade da gente. Você chegar de noite e ver sua casa toda limpa, arrumada, decorada. Ver seus filhinhos deitados lá, se você tem criança, ver deitado, protegido, né? Caminhando, você está conduzindo seus filhos no caminho da santidade. São essas coisas que trazem alegria, paz, felicidade, né? Que vai trazer prosperidade financeira, porque você vai saber economizar as coisas, usar com sabedoria, comprar quando você puder comprar, fazer compromisso que você pode pagar. E é isso que traz a felicidade verdadeira, é você ver seu lar edificado na rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Pai Celestial. É uma alegria imensa cuidar de um lar. É algo extraordinário que Deus deu para a mulher fazer aqui na terra. Ver seu lar lindo, edificado, sentir a presença de Deus dentro do seu lar. Isso que é a verdadeira felicidade. Não é você estar se jogando em trabalhar e comprar isso, e comprar aquele carrões e não sei o quê, e seu lar. Você não sente a presença de Deus no seu lar. Deus dá a sabedoria e Ele dá a prosperidade em todas as áreas. Então vamos ser sábios, não fica espalhando teus planos, teus projetos, teus objetivos, né? Quando Deus te der um plano, fica para você e sua família, vai trabalhando em cima daquele objetivo, né? E com certeza as bênçãos todo mundo vai ver. Quem der da tua convivência vai ver a bênção e vai ver que Deus realmente está conduzindo a tua vida, né? E para isso tem que ter sabedoria, porque o adversário está aí para querer atrapalhar. E a gente tem que ser sábio para ficar, né, em sigilo até alcançar a bênção. E eu deixo esse vídeo, né, desejando a vocês uma linda semana, maravilhosa semana, né, procurando buscar em Deus onde quem está errando para corrigir, que isso é maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.